Olá, sou Sandra Ruiz, está começando o nosso programa e essa série de entrevistas com profissionais para falar com você, revendedor, para você entender qual o impacto vai acontecer na tua revenda, e trazendo hoje Rogério Calazans, especialista em direito do consumidor, para entender um pouquinho sobre invase de OM. Ele não é do mercado, só para vocês entenderem, ele é advogado especialista, já esteve à frente do Procon por 2 vezes. Sim. Pode se apresentar para os internautas. Olá, tudo bem? Bom, como a Sandra disse, eu sou Rogério Calazans, sou advogado, fui superintendente do Procon de Maringá por 2 vezes e sou especialista em direito do consumidor e também professor universitário nessa área. Então, nosso mercado, Rogério, está uma confusão generalizada. O governo está fazendo um estudo, né? A ANP também, que é a Agência Nacional do Petróleo, fazendo um estudo para retirar a marca, né? A gente tem o botijão com a marca estampada ali da distribuidora e o governo quer liberar o invase, para todo mundo invasar qualquer tipo de botijão. O que você tem para falar para esse revendedor que está nos assistindo agora? Olha, Sandra, eu acho que essa é uma medida perigosa, né? Acho que o governo precisa explicar bem quais são as razões que levam ele a tomar essa decisão, porque em princípio é uma medida muito perigosa do ponto de vista do direito do consumidor. Não é bom para ninguém. Do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, não é bom nem para o consumidor e nem para o revendedor. Porque, por exemplo, como se trata de um produto inflamável e, portanto, um produto que, pela sua própria natureza, ele tem um perigo, né? No caso de ocorrer algum acidente, ou mesmo no caso daquele produto ele não cumprir as suas características legais, como em Maringá, por exemplo, na minha última gestão do Procon, nós tivemos denúncia de botijão de gás com água, por exemplo. Né? E aí, então, nessas situações, é necessário que o consumidor tenha condição de verificar com clareza quem é o fornecedor daquele produto. Porque é natural que nesse tipo de venda, né, o revendedor ele não tem participação praticamente nenhuma, né, em relação à característica do produto. Sim. Ou seja, o produto já vem envasado, não é o revendedor quem cuida de colocar o gás ali. Agora veja o perigo disso. O Código de Defesa do Consumidor diz que quando se trata de alguma situação que pode colocar em risco a saúde ou a integridade física do consumidor, a responsabilidade normalmente ela é de quem produz. O carro, né, da montadora e não de quem vende o carro. No caso do gás, então, seria da distribuidora e não do revendedor. Só que na hipótese de não poder identificar o revendedor, a responsabilidade pode recair sobre o revendedor. Então é ruim para o consumidor porque na eventualidade de algum problema ele não consegue identificar quem lhe causou aquele problema, certo? Dificultando a responsabilização, e pode ser muito ruim juridicamente para o revendedor, que pode ser responsabilizado por algo que ele não tem culpa nenhuma, na verdade, porque ele já recebe aquele produto, entendeu? Né? Pronto, ali ele ele repassa aquilo lá para o consumidor. De repente ele pode receber uma demanda do Procon, uma ação judicial, receber uma condenação, né? Ter que pagar. Imagina a hipótese de um acidente mais grave em que cause danos, né? E aí esse revendedor pode inclusive ter prejuízo financeiro. E na verdade o prejuízo financeiro ele não acontece só com a condenação, só o simples fato de você ter que contratar um advogado, ter que fazer a sua defesa, né? Tem um desgaste de ordem emocional, um problema com seus trabalhadores. Participar de audiência já é um prejuízo para a empresa também. Então, assim, a gente pode dizer para o revendedor que para ele ficar muito preocupado com essa questão desses estudos que o governo está fazendo, se integrar mais nesse processo, que a gente tem convidado os revendedores para participar mais das ações, junto com os sindicatos, associações, enfim, que tem, para que essa medida não aconteça, para que esse assunto ele não se transforma mesmo em uma lei, para que haja essa liberação. Exatamente, veja bem, tem uma outra situação, né? Porque assim, eu particularmente conheço você, eu sei da luta que vocês têm, né? E como superintendente do Procon, me lembro muito bem disso, porque assim, existe uma questão que aqueles que trabalham legalmente acabam pagando um preço muito alto,
né? E muitas vezes são acusados, sofrem muito por conta dos que trabalham na ilegalidade. E aqui em Maringá, inclusive, nós, na minha época de PROCON, nós identificamos algumas situações excepcionais, né? Excepcionais. A maioria absoluta do mercado é um mercado bom, né? Mas algumas situações excepcionais de alguns que fraudavam ali os botijões de gás. Se eu não facilito, né? Aliás, se fica permitida então essa não identificação do fornecedor, acabo também facilitando para os fraudadores, entendeu? Na medida em que ele não tem mais obrigação de identificar com clareza ali quem é que fez o invase daquele gás, entendeu? Então eu não vejo essa medida como uma medida benéfica, né? Na verdade, a gente identifica problema, como eu disse, para os dois lados, tanto para o consumidor quanto para o revendedor. Agora, uma dica, né? Porque assim, eu não sei se isso é possível também, mas na medida em que essa medida for aprovada, eu acredito que os revendedores precisam ter assim na sua documentação, nas suas notas, bastante cuidado de modo a ele demonstrar ali de quem é que ele fez a aquisição, né? Na eventualidade, de modo que ele, tendo algum problema, ele consiga comprovar de onde é que veio aquele produto. Agora, mais importante, como você disse, é participar do processo decisório, não deixar a agência tomar uma decisão isoladamente sem considerar quem está aqui na ponta. É isso aí. Nossa, gente, olha só a informação que o Rogério trouxe para nós. É por isso que eu convidei ele para participar conosco dessa série de entrevistas, justamente pela idoneidade dele e pelo know-how que ele tem e está trazendo para nós. Para nós encerrarmos, Rogério, dê uma dica para o revendedor, não só nessa questão aí tão polêmica que nós estamos trabalhando agora, né, nesse assunto polêmico de invase de OM, no dia a dia mesmo, quais os cuidados que esse revendedor precisa ter com o seu negócio para não sofrer de repente uma ação ali no PROCON? Eu acho que as dicas já foram, né, dadas em relação a essa questão. O revendedor precisa ser legal, né? É muito importante que ele tenha a sua documentação em ordem, o seu alvará, que ele tenha a emissão das notas, mesmo aquelas situações especiais, né, aqueles que vendem na rua, que tem uma liberação, uma liberdade maior em relação à emissão das notas fiscais, mas que mantenha essa documentação em ordem. Por que isso é importante? Porque nós somos acostumados a não ter problema, né? Agora, quando o problema acontece, aí é que vem toda essa cadeia. Sabe, às vezes é um problema muito pequenininho, alguém vai lá e faz uma denúncia no PROCON, por exemplo, o PROCON vai levantar a situação, vê que aquele revendedor ele tem razão em relação àquela reclamação do consumidor, só que quando puxa a situação cadastral daquela empresa, o órgão verifica que ela está toda errada e ela acaba sendo sancionada por outros motivos. Então é muito importante manter a sua documentação em ordem, manter os seus alvarás em ordem, manter a regularidade, entendeu? A forma como os produtos ficam acondicionados, sempre da forma correta, porque na eventualidade da fiscalização você evita problemas. Tá certo. Obrigada, Rogério, por ter trazido essa informação muito útil para nós. E acompanhe essa série de entrevistas que eu estou fazendo com profissionais para você entender mais sobre esse mercado que estão querendo mudar. Compartilhe esse vídeo, curta as nossas páginas, manda essa informação para mais revendedores. Eu, Sandra Ruiz e J Assessoria, nessa série de entrevistas, sempre trazendo o melhor para você.